Oi, eu sou a Fernanda, do 6º ano C. Oi, eu sou a Maju, do 6º ano B. Oi, eu sou a Cecília, do 6º ano B. E hoje nós estamos aqui com o Álvaro. Álvaro, você pode se apresentar? Tudo bem? Então, uma alegria tá sendo recebido por vocês aqui, Fernanda, Maju, Cecília, o Gui que está lá na suíte e o professor Félix também. Eu tenho 53 anos, né? Apesar de aparentar 25, assim, sou quase igual vocês, assim. Sou jornalista, gosto muito de comunicação, né? Gosto muito de conversar. Eu digo que como eu sou um jornalista, eu sou um contador de histórias, né? Então eu tenho lá na faculdade que eu trabalho também um podcast ali que eu já tive o orgulho de entrevistar aqui a nossa amiga aqui, a Cecília, e conversar e vim aqui para contar um pouco de histórias com vocês, saber como que funciona o pombo e o pombal aqui, porque eu fico bem feliz que vocês aí estão desenvolvendo esse trabalho aí dessa imprensa escolar. Parabéns para vocês. Obrigada. Então, a gente vai fazer algumas perguntas para vocês. Tá bom. Primeiro, como que você enxerga o jornalismo no futuro? O jornalismo no futuro, eu vejo assim que o jornalismo, quando a gente foca no jornalismo, a gente foca especificamente agora, nos dias atuais, na técnica, mas o jornalismo não é exclusivamente técnica, sabe? Equipamento, software, mas sim o que é humanismo. Sabe? O jornalista ele tem que ser um humanista acima de tudo, sabe? Porque o que acontece? Muitas vezes assim, você vê assim, que aconteceu muita coisa assim, que há uns anos atrás assim, tiraram a obrigatoriedade do diploma para a profissão do jornalista. Tá? Então voltou assim ser o que era antes, mas a gente precisa ter formação a gente precisa, é urgente criar bons profissionais assim, não exclusivamente na técnica, saber editar tudo, mas saber pensar, porque o que acontece com o advento das redes sociais, todo mundo achou que pegar um celular aqui e sair gravando é jornalismo, mas não. Jornalismo é escutar os dois lados, é ponderar, é ver aquilo lá que tem noticiabilidade, e é justamente isso que vocês estão fazendo, sabe? Claro que no futuro teremos muito mais condições, né? Mas a gente sempre tem que fazer assim, tem que ser humano, humanismo, sabe? É o que vocês estão fazendo aqui no Pombo. E o que mais te desafia no mundo da comunicação? Contar boas histórias, sabe? Contar boas histórias e, acima de tudo, levar a verdade, sabe? Porque o que acontece? Agora, nos dias atuais, assim, não sei se vocês já acompanham, assim, ou vão acompanhar, daqui a pouco existe uma guerra de narrativas, sabe? Por exemplo, se eu penso A, eu só vou falar do jeito A. Se eu penso B, eu só vou falar do jeito B. E o jornalismo, o que acontece? O jornalismo tem que escutar os dois lados, sabe? E tem que fazer o quê? A verdade. Por exemplo, vocês sempre ficam conversando com o professor Félix o que é a verdade. E vocês vão indo, e vocês vejam assim que a verdade é difícil da gente entender, né? O que é a verdade, a gente discutiu isso daí. Mas dentro do jornalismo a gente precisa levar o que de fato aconteceu, qual é o fato, mesmo que aquele fato contrarie o que a gente pensa. Por isso que existem as fake news, porque a fake news vai para frente porque aquilo que nos agrada, a gente manda ver. Por exemplo, assim, Sabrina Carpenter bateu o recorde de visualizações no Spotify. Daí não é verdade, quem bateu foi a Taylor Swift, mas você gosta da Sabrina Carpenter. Daí manda pra frente, mas não é, quem bateu foi o Taylor Swift, sabe? Então é desse jeito. Checar as fontes, né? Isso, checar as fontes e checar realmente o que aconteceu. Você ensinou gostar de dialogar com pessoas com um pensamento diferente do seu. Você já teve alguma experiência marcante nesse sentido? Já, bastante, né? Porque, por exemplo, e é importante você dialogar, porque aquela coisa é fácil, né? Eu sempre falo assim, tipo, daquelas pessoas assim que falam, eu sou gente boa, mas pise no meu calo para ver o que acontece. Não, você tem que dialogar, a gente tem que dialogar com aqueles que pensam também diferente, sabe? Porque através dessa diferença, desse acolhimento, uma coisa que eu gosto de falar, acolhimento, tá? Não é tolerância, por exemplo, eu te tolero, Maju, eu te tolero. Não, eu acolho, você pensa de um jeito assim, igual eu falo assim, não, eu prefiro Sabrina Carpenter e você Taylor Swift. A gente não vai brigar por causa disso, a gente vamos se entender, vamos acolher. Por isso que é preciso dialogar, assim, até mesmo quando eu vou fazer vou fazer uma entrevista, mesmo eu posso discordar daquela pessoa, mas, né,
mas até tá aqui o professor Félix, né? Tem vezes que dizem que é, tem vezes que dizem que não é, né? Que é a frase atribuída a Voltaire, né? Posso discordar de você, mas vou defender até o fim o direito de você falar aquilo que você pensa. Sabe, por exemplo, esses dias eu participei de uma manifestação aqui em Curitiba, né? E botei, né, o meu pensamento. Nossa, o que eu levei de ofensas bem pesadas, mas o que eu pensei assim, não, eles pensam daquele jeito, eu não penso, mas não vou entrar nessa briga, né? Então, se você não continua uma discussão, a discussão para, né? Eu coloquei duas partes, tanto da discussão assim, na sociedade, como também falando do jornalismo, né? Como você faz uma entrevista, né? E às vezes como que o jornalismo tem essa dificuldade de juntar os dois. E isso e é importante. É importante, por exemplo, você, tipo, por exemplo, a gente tá agora passando, até vocês aqui são vizinhos aqui da Assembleia, né? Da Assembleia Legislativa de Cidade. A gente fez um passeio. Fez lá? A Assembleia. Que legal, que bacana, é importante vocês conhecerem assim também. E tá uma polêmica agora, que é a questão das placas secretas, né? Então, das placas secretas. Então, se a gente for fazer uma matéria, não fazer já uma matéria enviesada criticando, né? Mas, por exemplo, vamos ver o que os deputados falam, o que a direção da Assembleia fala, o que a Secretaria de Segurança fala e o que o governador fala, assim, sabe? Também para conseguir dar voz a todo mundo para entender o que acontece. E também perguntar para a Justiça, pode isso, não pode isso, e colocar todo mundo nessa matéria. Como foi a transição de produzir conteúdo audiovisual e relações públicas? Como foi a transição? Como foi a transição entre produzir conteúdo audiovisual e relações públicas? Porque, vamos dizer assim, toda a minha carreira, né, já faz tempo que eu trabalho com isso, né? Por exemplo, assim, sempre foram coisas que caminharam juntas, né? Então, eu comecei assim, tipo, mais na escrita, né, escrevendo, porque você viu lá no estúdio que tem uma máquina de escrever, e aquela máquina de escrever funcionou, foi quando eu comecei, vocês nunca, acho que já viram uma máquina de escrever? Sim. Ele tem umas 15. Umas 15? Nossa! Não, 15 não. Ele faz uma coleção. Ele tem pelo menos 7. Então, você veja aí, né, que era nessa época eu já comecei a trabalhar. E até pelo meu jeito de ser, assim, eu sempre fui uma pessoa mais tive também as relações públicas no meu jeito de ser, no meu convívio, assim, sabe? Por exemplo, que as relações públicas que você faz o relacionamento com a imprensa, né? Relações com a mídia, e também a relação com a comunidade, seja o teu público interno da tua empresa, seja os vizinhos aqui, seja os órgãos governamentais, né? E você perguntou da transição, né, para o audiovisual, o que aconteceu agora? Por exemplo, olha só, o que nós estamos fazendo aqui? A gente está fazendo produção de conteúdo e vocês estão fazendo jornalismo, né? Por isso que vocês são a imprensa escolar. Então veja assim, com recursos assim menores do que a gente precisava no passado. Está ali um celular, um microfone aqui no meio, a gente está captando, a gente está produzindo. Porque o que acontece? Agora a gente teve essa contemporâneo, né? A nossa atualidade nos obrigou, né? Nos empurrou para fazer isso, nos tornarmos produtores de conteúdo audiovisual. Eu sou lá, vocês são aqui, né? Vocês saem também, por exemplo, quando vocês criam conteúdo de vocês, assim, no próprio Instagram de vocês, tal. Por exemplo, eu acompanhei a cobertura, né, da amiga de vocês lá na Flip, né? Então, então ela foi lá com o celular, com o microfone. Por exemplo, há 20 anos atrás não ia existir isso. Não tinha como. E você percebe bastante essa diferença, tipo, de o jornalismo como era antes e o jornalismo de hoje? Sim, muito. Por causa do quê? Da técnica. Vamos dizer assim, o humanismo, ele deve ser o mesmo, não mudar daquele jornalismo lá desde quando surgiu lá atrás, lá a primeira, vamos dizer assim, o primeiro documento, um estudo, assim, uma primeira tese sobre o jornalismo, que é de Tobias Pilser, o nome que ele fez, assim, tipo, falando sobre chegando um jornalismo, né? Começando o jornalismo. Daí o jornalismo começou de fato mesmo lá nos anos 1800, lá nos Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, esse é o jornalismo do jeito que a gente conhece. Então, como aconteceu assim, um panfleto de anúncio,
Então só o anúncio não valia a pena. Então, por exemplo, começaram a colocar também umas matérias, ó, o aniversário, chegou a linha do trem, foi inaugurada a nova farmácia, vai ter uma festa na igreja, e daí esse jornal custava 1 centavo, por isso que fala 1 cent, né? Foi o primeiro jornal assim que existiu, né? Mas vamos dizer assim, o critério, tanto na noticiabilidade e o critério assim, humanista, tem que ser o mesmo desde aquela época. O que mudou muito é a técnica. Por exemplo, vamos dizer assim, que eu estou vendo aqui o quanto que tem de impresso. Ó, tá ali a Hannah Arendt, eu vi vários aqui. Por exemplo, agora aqui vocês fazem no computador. Antigamente, para você fazer uma página dessa aqui, nossa, você sofria demais. Esse era o Pombo Antigo que existia aqui no colégio. O Integral. O jornal O Integral. Ah, legal. Daí a gente imprimiu essas notícias deles. Para fazer o cenário. Que joia! E ó, por exemplo, isso daqui já era na época que já era fácil de fazer. Que esse daqui você usava um programa que se chamava PageMaker, sabe? Mas, por exemplo, lá atrás, ó, só para vocês terem uma ideia, pegava a máquina de escrever, daí escrevia, né? Beleza. Ia lá, tava lá o texto, né? O Álvaro foi no Pombal fazer uma matéria pro Pombo, daí chegava assim, daí ia para uma outra pessoa que ia digitar ou num clichê, que era uma máquina de escrever gigante do tamanho dessa parede aqui, que ela fazia as letras no metal, sabe? E depois que passou isso, virou uma máquina de escrever tipo Margarida, ficava assim, sabe, trocando, né? Os tipos, então tinha um tipo assim, um tipo menor, daí a pessoa fazia, olha só, escrevia assim, por exemplo, o Álvaro foi no Pombo, vai ser desse tamanho, caixa, o tamanho da fonte 42, tá? Daí vai ser o tamanho da fonte do texto 12, então imprimia, deles iam para um papel que se chamava pastap, que é uma espécie de uma cartolina, colocavam ali, né, colavam com cola de bastão, colava ali, e depois, olha só, depois disso fazia um fotolito, que é uma grande fotografia, e depois disso fazia uma chapa de metal que ia fazer a impressão. Olha só o trabalho. Agora o que acontece? Agora é um monte desses processos, tudo a digital. gente digitaliza tudo. Então você veja assim como... E ainda existe, né, o jornal impresso, mas assim, tipo, agora não tem mais o pastap, agora não tem mais o fotolito, então já sai do computador e já vai para a chapa, sabe? Então é isso que é interessante, você veja como... E por exemplo, e no caso, vamos dizer assim, a Cecília conheceu lá onde a gente faz o podcast, eu faço sozinho. Sozinho. Antigamente a gente ia precisar de uns 8 para fazer. É igual, por exemplo, você pega a RPC aqui em Curitiba, tem uma repórter, a Alessandra, eu agora não me recordo o sobrenome dela, ela faz a reportagem sozinha, com o celular, com o microfone e tal, tudo, ela faz sozinha. Tipo, tem as equipes, antigamente uma equipe era quase com umas 5 pessoas, agora é 3 no máximo e muitas vezes sozinho. Então você veja como os equipamentos evoluíram, né? Eu vi a Rede Massa, eu participei da Rede Massa. Tinha uma que entrevistava e outra que filmava. Isso. Tipo, era muito pouquinho, porque daí... ele ensaiava, daí assim que ele ensaiava, o outro ia filmando e tudo, daí eles viam tudo. Era como se fosse... Eu esqueci a palavra. Era independência mesmo. Independente, isso que a gente fala, jornalismo independente, quando a gente fala tipo assim, da questão técnica, né? O jornalismo independente é isso, com pouco equipamento, tudo. Mas o mais a independência é aquilo que você não, por exemplo, que você tem total liberdade para criticar quem que seja, sabe? Seja o governador, seja o prefeito, seja o presidente, sabe? Tudo assim, quando, por exemplo, eu não digo só criticar para falar mal, vamos dizer assim, mas falar o que é, como vocês estudam na filosofia, falar a verdade. Você acha que é importante o jornalismo mostrar a sua opinião? Sim, o jornalismo, por exemplo, existe o jornalismo de opinião, sabe? Mas a opinião tem que ser bem clara, sabe? Por exemplo, quando tem a opinião, por exemplo, o que acontece? Nos Estados Unidos acontece muito isso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, pega a Fox News. A Fox News é uma TV a cabo que ela é pró o presidente, o Donald Trump. Então todas as matérias dela são enviesadas dizendo o Trump é bom, sabe? Mas eles deixam evidente isso dizendo nós somos trumpistas.
Por exemplo, outro, tipo a CNN já não é trumpista, é contra o Trump, mas tem que deixar evidente. Quando você tem, assim, por exemplo, uma opinião enquanto um veículo completo. Agora, no jornal, existem as colunas de opinião, sabe? Então, o que acontece? Pega a Folha de São Paulo, que ainda também tem um jornal impresso, sabe? Ali, por exemplo, que tem lá na Folha de São Paulo o Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo, né? Que tem um viés mais de direita, né? E tá lá escrito, é a opinião dele, ele vai falar tal coisa, e daí, tipo, tá dizendo assim, a opinião do colunista não reflete necessariamente a opinião do jornal, sabe? Aquela ali é uma opinião do colunista ou do jornalista. Isso daí também é importante dar opinião, mas deixar bem claro que é uma opinião, não o fato, né? O fato, assim, em si. E como surgiu a 041 Comunicação e o que significa para você ter mantido ela por 20 anos? A 041, por exemplo, ela é um sonho, sabe? Igual vocês, assim, aqui são uma sala, uma câmera e um sonho, né? Isso daí. A 041 já tive vários momentos dela. Sim. Já tive bastante gente, já tive bastante equipe, passou muita gente boa pela 041. Meu ex-sócio Thiago, agora ele trabalha lá na Universidade de Santa Catarina. O meu ex-sócio Marcelo Faquinello trabalhou também na Rádio Transamérica, agora é secretário de governo do prefeito. Tem a Silvane Maltaca, que tá da Educativa. Tem a Renata, que estava na RPC, sabe? Então, um sonho bem legal, assim, sabe? E a gente trabalhava com o quê? Relações públicas, com assessoria de imprensa, trabalha tipo quando a gente estava com a equipe, né? Relações públicas, assessoria de imprensa, comunicação empresarial, que é assim, tipo igual, por exemplo, se fosse no caso aqui no Colégio Integral, ou fosse uma equipe, não os alunos fazendo um jornal, mas tipo fazer o jornal na empresa. Então a gente já trabalhou com a Raco, que é uma fábrica de perfume, a gente trabalhou com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, trabalhamos muito com esportistas, jogadores de futebol, então foi bem legal. E agora a 041, igual eu brinco, o que é a 041 sou eu, por causa do quê? Das coisas que aconteceram, das novas tecnologias e até do estilo de vida que eu quis levar. Assim, sabe? Querendo trabalhar de uma forma mais independente e, acima de tudo, mais tranquila, sabe? Sem assim, tipo, vamos dizer assim, a complexidade da nossa sociedade atual. Entendi. E se você fosse para dar uma dica para os jornalistas que estão começando agora, qual dica você daria? Ó, primeiro de tudo, desde vocês aqui, leiam bastante, lê. Não fique exclusivamente... É importante a técnica, claro que é importante saber mexer no celular, no microfone, editar, se for no computador, editar no Filmora, no Movave, no Premiere, você vai no celular, no CapCut, importantíssimo saber a técnica, mas acima de tudo, mas lê bastante para adquirir o lado humano, lê até aquilo que você não gosta, até aquilo que você não concorda. Por exemplo, sei lá, se você é de esquerda, vamos falar politicamente, você lê algum autor de direita para você sempre ter o contraditório, mas lê, porque se vocês leem, vocês vão adquirir vocabulário e a partir disso escrever, porque o jornalismo ele começa no texto, sabe? Sim. Tem a televisão, tem o rádio, tem a internet e tudo, mas tem que escrever, tem que ler bastante para escrever e ter esse contato com a cultura em geral. Por exemplo, igual eu estou convivendo com bastante aluno jovem, né, 17, 18 anos, Sim. assim, um pouco mais. Aí que eu comecei a conhecer Sabrina Carpenter, sabe, Olivia Rodrigo, sabe, Taylor Swift, conheci todas elas, assim, sabe, e por exemplo, porque se eu não conhecesse elas, eu vou ficar naquilo que eu sempre escuto, que é Kiss, Iron Maiden, sabe, é o meu rockão, assim. Então é importante Sim. a gente conhecer, para eu saber o que vocês estão escutando agora. E cada vez que eu falei da Sabrina Carpenter e Taylor Swift, vocês acharam legal, porque é aquilo que vocês gostam, então eu preciso também saber, como vocês também. O que o meu pai gosta? O que o pai escutava? Deixa eu ver o disco que tem lá. O que o vô escutava? Sabe? Então é legal fazer isso, porque uma coisa bacana é a gente acolher todo mundo. Não chega vocês assim que são mais jovens, falar com esses velhos, o pai não tá com nada,
o vô não tá com nada. E nós também, que somos jovens há mais tempo, não falar, pô, aqueles pirralhos, não sabem nada. Quem é Sabrina Carpenter, não sabem cantar, quem canta é o Iron Maiden. Não, sabe, cada um tem a sua beleza, sabe, então conseguir conviver na diversidade é fantástico. Porque, por exemplo, a gente vive numa coletividade, mas cada um de nós é diferente, sabe, e a gente tem que colher essas diferenças. Você falou da questão da leitura, né? O meu avô sempre fala, leia muito pra não ser enganado. Isso, leia muito, bem isso mesmo, o teu avô falou certíssimo. E daí o que é? É ler o jornal, porque é ler a revista, também é ler a televisão. Como que a Globo fala? Como que a Record fala? Como que o SBT fala? Ter essa visão crítica também. A gente precisa... O que aquele filme está dizendo também? Sabe? Esses dias eu estava estudando um livro, uma aula, chamada A Cultura das Mídias, né? Então, por exemplo, que através da mídia, a gente está falando, a gente está contando certas histórias e também fazendo como o senhor falou, o avô falou. Leia para não ser enganado. Por exemplo, que você, nesse livro, vocês acho que nem vão conhecer, mas, por exemplo, assim, tem um filme que é o do Rocky Balboa, que é um lutador de boxe, né? Meu pai já Oi? Eu acho que meu pai já viu. Eu já vi várias vezes, né? Eu gostava demais assim do filme. Daí o que acontece? Que é o Sylvester Stallone. Por exemplo, no Rock 4, ele luta com um calção que é uma bandeira dos Estados Unidos. E o outro lutador, ele luta com o calção, que é uma bandeira da Rússia, né? Que estão lá na Guerra Fria. Então o que eles estão falando ali? E nesse livro a gente fala, sabe? O autor fala, né? Que é o Douglas Kellner. Fala o que está falando. Então é tudo isso. O teu avô falou certinho. Leia, e é importante para você não ser enganado. Para você não ser enganado. Por exemplo, você vai ver por exemplo, até nessa questão política que a gente vive, essa polarização, assim, você vê que determinado youtuber, ele pensa de um jeito, o outro pensa do outro jeito. Então vamos ver. Então é isso que eu digo. É pro jornalista, para aqueles que querem. E a gente precisa de bons jornalistas, a gente precisa do jornalismo profissional. Porque o que acontece quantas vezes... eu vi no WhatsApp, né? Eu vi no WhatsApp. Não, o WhatsApp, qual que é a fonte, como vocês falaram? Sabe? Vamos checar as fontes? Vamos. É isso que é o jornalismo. Então essa é a dica E a gente precisa... O jornalismo, você veja assim, que até a procura, as vagas das faculdades diminuíram e a procura pelo curso de jornalismo também diminuiu. Por quê? Por causa disso aqui, que fica aquela coisa assim que, para que eu vou estudar? Não, você precisa estudar, e estudar constantemente, seguindo, como que é o nome do teu avô? Silvio? E você vê que é um nome jovem, Silvio, não é mais assim, não veio o seu Walter, igual o nome do meu pai, assim, sabe? O seu Tertuliano, que é o nome do meu bisavô, sabe? Então você veja que ele é teu avô, mas ainda é jovem, a gente já vê pelo... Meu avô Eduardo, então, olha aí, nome jovem, sabe? O meu nome, Álvaro, que já é um nome mais antigo, né? Um nome mais antigo. Então fazer como ele falou, leia bastante para não ser enganado. Exato. Muito obrigada por essa entrevista. E a gente do Pombo queria dar pra você o broche do nosso mascote. Aí sim, hein? Aqui, ó. Gostei de ver. Geral. Coisa linda, o Pombo, e parabéns, hein? Parabéns pelo trabalho. Eu fiquei encantado com vocês, assim, sabe? Eu fiquei, quando o Félix, a Catarina, a Cecília e o Bernardo foram lá, eu fiquei apaixonado pelo projeto de vocês, e estou apaixonado por vocês aqui também, fazendo, você, Maju, a Fernanda e o Gui ali, por esse trabalho que vocês estão fazendo maravilhoso, assim. E sigam vendo. Se vocês, por exemplo, não forem ser jornalistas, eu gostaria que vocês fossem jornalistas, assim, fossem estudar. Mas claro, eu vi ali uma pesquisa, fazendo pesquisa, tudo ali, fazendo uma entrevista com o professor Félix, né? Então eu gostaria que vocês fossem jornalistas, mas se vocês não forem, de um jeito, vocês vão ser e vocês já vão ver as notícias de um olhar diferente. Meu avô fala, o não você já tem, só falta correr atrás. Isso mesmo. Então, corram atrás. Sabe? E se precisarem da minha ajuda, estou aí à disposição para ajudar vocês. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Então, tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Obrigado.